Olá, começa agora o programa FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. No programa de hoje vamos falar sobre a segurança bancária. Você vai conhecer algumas medidas que estão sendo adotadas pelas agências de todo o país para diminuir a onda de crimes na saída dos bancos e também os roubos a caixas eletrônicos. O repórter Marcelo Augusto foi conferir de perto. Muito bem, Larissa, nós estamos dentro da agência da Caixa Econômica Federal de Passos, só que uma diferença, como você pode ver nas imagens, cadê os caixas do banco? Normalmente todo mundo fica sentado e tem a visão dos caixas, mas agora com uma nova lei que deve ser adotada pelas agências de todo o país, elas estão adotando biombos que impedem a visão das pessoas do cliente durante o atendimento, isso por questões de segurança. Assim, outras pessoas com segundas intenções não percebem a pessoa fazendo movimentação de dinheiro, guardando dinheiro na bolsa, ou que tipo de movimento ela faz no caixa do banco. Apenas uma pequena passagem, como você pode ver aqui, é a que dá acesso aos caixas. Somente a pessoa do atendimento é a que tem direito a estar neste local. Essa é uma das medidas de segurança que os bancos vêm adotando. E uma das que nós vamos falar no programa de hoje também é sobre a questão das cédulas manchadas. Sabe por que dessas cédulas manchadas? Caixas eletrônicos estão sendo explodidos pelo país. Ladrões estão fazendo esse tipo de ação e um dispositivo de segurança solta uma tinta sobre essas cédulas para impedir que elas continuem circulando pelo mercado. E tem muita gente pegando essa cédula. O que as pessoas não sabem é, se pegar essa cédula, você não pode passá-la para frente. A nota, ela vem manchada na borda, toda a lateral dela, ou manchada de rosa ou verde, depende da cor que é colocada, né? Mas é fácil de identificar. A manchada a gente geralmente verifica de primeira, né? Quando você bate o olho, você já vê a nota. Do meu patrão e pessoal da gente também, que a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande, né? E graças a Deus nunca aconteceu. Graças a Deus não, porque se pegar dá um problema tremendo, né? Um fala que paga, outro fala que não paga, às vezes a culpa é de quem pega ou de quem não sabe de quem é a culpa. Realmente é difícil, mas ainda não peguei não. A norma visa garantir que, caso o cliente tenha retirado uma nota danificada do dispositivo antifurto de um caixa automático, ele possa ter essa nota prontamente substituída. Então, a presunção é de boa-fé do cliente. Ele deve comparecer com esta nota numa agência do banco, identificar-se que o banco tem todas as condições de conferir o saque, a operação, ser correntista e deve prontamente substituir a nota para o cliente, sem qualquer burocracia. Duas notas, uma de R$50 e outra de R$2. Abastecimento e fizeram o pagamento. O banco identificou e nos retornou a nota. Hoje os funcionários conferem as notas antes de receber.
Primeiramente, a nota, se a nota é falsa, principalmente igual a gente pega muito, mais é nota de 10, nota de 50. É só você olhar pela risca, você vê se ela é falsa. Entendeu? E olha também se a marca d'água está certinha. Porque tem muitas que imitam, mas não é toda que é verdadeira. Quando se trata a questão de segurança pública, a gente não tem como dizer que nada é 100% garantido. Historicamente, né, a área comercial, a área bancária de Passos é considerada bastante segura. É localizada numa área central, com rotas de fuga mais dificultadas, mas nós não podemos abaixar a guarda. Então é interessante que tantos estabelecimentos bancários adotem medidas preventivas, né, de autoproteção, e a Polícia Militar, como já realiza há muito tempo, continue realizando o seu trabalho de forma preventiva, mapeando algumas situações e principalmente mantendo um contato bem estreito com os gerentes de banco. Nós sempre temos esse canal aberto com os gerentes. Qualquer situação anormal que é percebida nas áreas bancárias, nas proximidades do banco, nós somos comunicados, enviamos viaturas caracterizadas ou descaracterizadas para fazer verificação e acho que isso aí contribui para que a gente não tenha ocorrência desses crimes. Mas a gente não pode ficar em berços esplêndidos e pensando que isso não vai acontecer em Passos. Nós temos que manter sempre a nossa preocupação, adotando as medidas preventivas para que esse crime não venha ocorrer aqui. No próximo bloco, por que tanta gente ainda cai em golpes como o do bilhete premiado? E quais as recomendações da Polícia Militar para evitar esse tipo de crime? Preserve nossas nascentes. A água é nossa maior riqueza. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. Sei que estou no melhor lugar, aprendendo e fazendo amigos. A minha vida eu vou mudar, o meu futuro estou garantindo. Aqui tem um lugar pra você, pense no futuro e venha comigo. Venha pra FESP você também. Vestibular FESP 2011. Inscrições abertas 0800 283 0336 ou acesse www.fespmg.edu.br. Você está assistindo ao FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos, a serviço da comunidade. Eles agem sempre da mesma forma e sempre conseguem escapar. As vítimas, quase na sua maioria, pessoas de idade. Em Passos, há relatos de vítimas que chegaram a sacar dinheiro de suas contas ou fazer empréstimo para os golpistas e só perceberam minutos depois, quando os autores já estavam bem longe. Além do problema das cédulas com as manchas que nós acabamos de ver nas imagens, outro problema que preocupa e muitas autoridades é com questão à saída de banco. As pessoas saem movimentando dinheiro e acabam sendo abordadas. E aí vem o golpe do bilhete premiado, entre outros golpes. Nós vamos conversar agora com o capitão Magela, da Polícia Militar aqui da cidade de Passos, para entender um pouco mais a respeito desses golpes. Capitão Magela, é comum ainda em Passos esse tipo de golpe? Por exemplo, o bilhete premiado, golpes relacionados a cheque. O que o senhor pode falar sobre isso?
Olha, Marcelo, é bastante comum, em que pese as várias campanhas que a Polícia Militar realiza, as campanhas de orientação, tentando esclarecer a população como evitar cair nesses golpes, mas é muito comum. O golpe que ocorre com maior frequência na cidade de Passos e também em outras cidades da região é o golpe da compra do bilhete premiado. Na verdade, há o acúmulo de duas situações. Primeiro, a ganância por parte da pessoa, que tenta ficar rico de forma fácil, e o poder de convencimento desses autores dessas quadrilhas. Eles já selecionam previamente os alvos e, ao fazerem a abordagem, no primeiro momento, na primeira conversa, eles já percebem se o golpe vai dar certo ou não. E um fator que dificulta bastante a atuação das polícias é que, normalmente, a vítima ela só percebe que caiu no golpe um bom tempo depois, cerca de 40 minutos, cerca de 1h30 depois. Só assim ela vai pensar se vai acionar a Polícia Militar. Normalmente ela comunica com um parente para relatar o ocorrido, só então ela aciona a Polícia Militar. Então é um crime de difícil combate, os êxitos nas prisões são raros. Aqui em Passos há muito tempo que a gente não consegue fazer a prisão ou a identificação. Em 90% dos casos são pessoas aposentadas, acima de 55 anos, que caem nesses golpes. Então eles já selecionam previamente essas pessoas para fazerem abordagem e aplicar esse golpe. A primeira orientação que a gente faz é para as pessoas que dinheiro não cai do céu. Ninguém vende um bilhete premiado. Hoje não existe mais esse tipo de pessoa que vai vender um bilhete premiado simplesmente porque é analfabeto. Ele, com certeza, ele tem um parente, ele tem um conhecido que vai poder auxiliar ele a retirar esse dinheiro sem que ele tenha que vender esse bilhete premiado. E a segunda orientação básica é que os parentes, filhos, sobrinhos ou conhecidos dessas pessoas idosas, que normalmente, começo de mês, vai até o banco, faz o saque, confere o saldo da caderneta de poupança, que ao saberem desse comportamento, que acompanhe essas pessoas. Porque normalmente a pessoa já de uma certa idade, ela tem uma capacidade de raciocínio já um pouco debilitada, ela é mais fácil de ser iludida, são pessoas mais amorosas, são pessoas mais preocupadas em ajudar o próximo, e isso tudo contribui para que o crime ocorra, para que o golpe seja realizado. Nós temos alguns registros de cheques adulterados e quando a gente pega o cheque e manuseia, a gente percebe que a pessoa que preencheu o cheque, ela acabou contribuindo ou facilitando a ocorrência do crime. Então, é uma orientação que a gente passa para as pessoas, ao preencherem o cheque, que façam de forma bem cuidadosa, de forma bem cautelosa, não deixe espaços, tanto na colocação dos algarismos, tanto no preenchimento por escrito, espaços entre uma palavra e outra que permitam a adulteração ou inserção de alguma informação, que façam com cuidado e preenchendo e por extenso ou os números, que façam a anulação do restante dos campos, de forma a dificultar que alguém que manuseie esse cheque faça a adulteração. No próximo bloco, você vai assistir a uma entrevista com o gerente da Caixa Econômica Federal da Agência de Passos, Márcio Oliveira Lemos, que vai falar um pouco mais sobre a segurança bancária. Sei que estou no melhor lugar, aprendendo e fazendo amigos. A minha vida eu vou mudar, o meu futuro estou garantindo. Aqui tem um lugar pra você, pense no futuro e venha comigo. Venha pra FESP você também. Vestibular FESP 2011. Inscrições abertas 0800 283 0336 ou acesse www.fespmg.edu.br.
Já conosco aqui em nossos estúdios, o gerente-geral da Caixa Econômica Federal, Márcio Oliveira Lemos. É um prazer tê-lo aqui conosco, viu, Márcio? Prazer é nosso. Tudo isso para falarmos um pouco sobre esses golpes que andam acontecendo aqui na cidade de Passos e também na nossa região. Márcio, por que essa quantidade de notas manchadas aqui na nossa região? Existe não é coincidência, mas existe um fato para essas notas terem aparecido de uma hora para outra aqui. Algumas quadrilhas que atuavam aqui no estado de São Paulo, na região de fronteira, mais precisamente aqui na região de Franca, elas acabaram fazendo algumas ações nessa região e evidentemente que nós estamos inseridos, né, até geograficamente dentro do espaço onde eles teriam para trabalhar, ou seja, para tentar colocar o fruto do roubo no mercado. Colocar as notas em circulação. Exatamente. Né? Então a gente percebe que houve várias ações e isso, né, faz com que as notas cheguem mais rápido em alguns lugares. Né? Nós estamos muito próximos desse tipo de crime. Todas as notas que porventura forem roubadas de caixas eletrônicos, elas virão manchadas? Tem algum dispositivo que já mancha automaticamente? Olha, existe um dispositivo, ele parece uma lâmpada incandescente e ele é cheio de tinta. Então, quando existe um arrombamento ou uma explosão, esse dispositivo ele quebra, ele é muito frágil e daí a mancha no dinheiro. Né? Esse dispositivo ele foi criado exatamente para inibir esse tipo de ação. Mas nós sabemos que a maioria dos bancos já adotou esse tipo de dispositivo, mas acreditamos que ainda devem existir alguns sem essa prevenção. Caso o cidadão comum receba sem querer, às vezes não perceba, ela está ali junto com outras notas, ele receba uma nota dessas manchadas. Qual o procedimento dessa pessoa? Como ela deve agir? Olha, o recado que nós temos aqui para o cidadão é que ele não deva receber, em hipótese alguma, uma nota manchada, porque, segundo o próprio Banco Central, essa nota ela perdeu o valor. Se ele receber uma nota manchada em um caixa eletrônico, por exemplo, aí o banco responsável por aquele caixa, ele deverá trocar essa nota. Ou seja, neste caso, o cidadão ele não terá o prejuízo é da instituição financeira. Mesmo que não seja cliente de um banco, por exemplo, um cidadão que foi receber o seu Bolsa Família, ou que foi receber uma aposentadoria e ele não é correntista do banco, ele deve procurar a instituição a qual fez o pagamento para ele. Nesse caso, a cédula ela é trocada e o prejuízo é da instituição. Mas caso ele pega despercebidamente no comércio ou por outro intermédio, ele deve apresentar essa nota a uma instituição financeira que vai recolher e enviar para análise do Banco Central. E ele é ressarcido dessa nota? Não, se for confirmado a origem do furto, né, do sinistro, ele não vai ser ressarcido. Então, o ideal é que sempre, ao receber alguma nota, conferir. Se estiver manchada, já devolver para a pessoa ali mesmo, já nem pegar. Exatamente. Essa orientação está, inclusive, no site do Banco Central. O cidadão pode conferir, então ela não tem valor. Ele deve rejeitar a nota. Márcio, com relação a outros golpes, né, que as agências e a Polícia Militar têm aí procurado orientar as pessoas, quais são os tipos de golpes que vocês têm visto que estão em evidência agora? Olha, existem vários tipos de golpe, como o sequestro relâmpago, a saidinha de banco, né, o conto do bilhete. Então, todos esses golpes são praticados com clientes que saem normalmente de uma agência bancária. Existem alguns fatos que foram criados, né, para inibir esse tipo de ação. Recentemente, foi criada uma lei que proíbe o uso de telefone celular dentro das agências bancárias. Uma lei municipal. Exato. Nós temos uma outra lei que pede para que a instituição crie um dispositivo de preservação do cliente no momento em que ele está fazendo o seu movimento. Ou seja, os bancos deverão colocar um biombo na frente dos guichês de caixa para que somente o caixa e o cliente saibam o que está acontecendo ali. A transação que está ocorrendo. Exatamente. Entrar com capacete, por exemplo, em banco, já é uma outra situação que veio para inibir, né? Essa proibição ela veio para inibir esse tipo de golpe.
nós percebíamos que a presença de pessoas estranhas dentro do banco, muitas vezes era simplesmente um informante. Então, de dentro da agência bancária, o indivíduo ele passava informações para outros elementos que esperavam do lado de fora aquela pessoa e assim abordava e praticava o golpe. Com relação às notas falsas, elas continuam tendo circulação aqui entre nós? Eles tentam passar notas falsas ainda? Sim, existe agora num volume menor. A gente percebe que de algum tempo para cá diminuiu a quantidade de notas falsas aqui na nossa região, mas ela é uma constante, né? Sobretudo a nota de R$50 e de R$10. 50 e 10. Isso, são os valores mais falsificados, né? E aí, nesse quesito, a gente orienta a população para que passe com cuidado o tato sobre a nota e verifique ali a textura da nota, verifique aquela marca d'água que existe. Quando você coloca a nota contra a luz, por exemplo, você percebe uma imagem que está gravada ali, né? Então, são alguns detalhes que na nota falsa não existe. A gente poderia até pedir, né, para que trouxesse aqui para a gente as notas falsas, para a gente estar dando uma olhada, né? Ok, pode ser? Podemos. Por exemplo, essa nota de R$10 é uma nota falsa. Aparentemente, quando a gente olha a distância, você acredita que seja uma nota legítima, né? Mas ao entrar em contato com a mesma, faça o favor, Larissa, você vai perceber que a textura dela é um pouco diferente, né? Até o tamanho dessa nota é menor do que a nota de R$10. Provavelmente, que papel foi usado aqui? Olha, os falsificadores, eles usam um material muito próximo do material que é utilizado pela Casa da Moeda, mas jamais ele vai conseguir imitar. Então, a primeira recomendação que a gente faz é para tomar cuidado, passar a mão, né, sobre a nota. Se você percebe que ela não tem essa textura... E principalmente aqui, né, teria que ter uma escadinha exato, aqui, né? Exato. Isso aí é em alto relevo. Isso, uma nervurazinha aqui. Exato. Né? Isso aqui ao ajuda lado a identificar. do rosto e aqui. Perfeito. Então, esse cuidado a gente deve ter. E a gente, assim, alerta principalmente os caixas de comércio, de supermercado, as pessoas que manuseiam uma quantidade grande de dinheiro, porque essa nota ela só vai circular se ela passar pelo comércio. Então, se o profissional que trabalha com dinheiro tiver esse cuidado, ele vai conseguir tirar de circulação. Agora, essa nota, infelizmente, ela não é reposta, né? Quando ela chega numa instituição financeira, a instituição ela tem que reter a nota, montar um processo e enviar para o Banco Central para análise. Se for confirmada a fraude ou a falsificação, né, ela vai ser destruída e a pessoa então vai ficar no prejuízo. Se eu estiver em meu estabelecimento, em meu comércio e suspeitar que estão tentando passar notas falsas para mim, imediatamente ligar para a polícia? Exato, fazer um boletim de ocorrência, alertar a autoridade policial para que ele alerte o comércio, a população de um modo geral e assim iniba esse tipo de crime, né? E aí é interessante a sua pergunta, porque a pessoa que passa uma nota falsa, depois que ela tem consciência que essa nota é falsificada, ele responde ao crime e ele pode pegar uma pena de prisão de 6 meses a 2 anos. Tá certo, vamos entregar a nota falsa aqui pra gente, minha gente. Muito obrigada, viu? Márcio, o que as agências bancárias elas têm feito para melhorar a segurança dos clientes? Qual a preocupação do banco em preservar a integridade física, né, monetária desse cliente? Né? O que tem sido feito? Existe uma série de medidas que as instituições estão tomando. Ela começa até na própria reforma física dos seus estabelecimentos, né, com a porta giratória, aquela porta que ela detecta o metal para evitar que haja uma invasão com uma arma, por exemplo. Né? Ela tem essas leis que nós falamos aqui que restringe o uso de aparelho celular, de capacete dentro do banco. Recentemente, essa outra lei que cria um biombo, né, isolando o caixa do restante dos clientes que estão aguardando. E esse tipo de segurança ele vai até no próprio cartão magnético do cliente.
né? Os bancos eles estão adotando um tipo de chip onde fica muito mais difícil para o fraudador fazer uma clonagem, né? Então a segurança ela vai desde o cartão até a própria instalação física do estabelecimento. Márcio, no mais, todos tomarem muito cuidado perto de banco, na hora de receber, os filhos terem cuidado com os pais, com os avós, na hora de receber a aposentadoria, não é mesmo? Exato, as pessoas devem tomar cuidado, né? E nesse aspecto, a gente conversava antes da entrevista, né, sobre a atuação da Polícia Militar, que constantemente alerta a população, alerta os funcionários do banco, sobre medidas preventivas para coibir esses golpes. Cuidado com os golpistas, eles estão aí, não é mesmo? Estão aí. Márcio, muito obrigada pela sua entrevista. Nós que agradecemos, um abraço a todos. Obrigado, Larissa. O FESP em Ação fica por aqui. Se você quiser participar do nosso programa, ligue para o 3529-8054 ou 3529-8005. Nós temos um encontro marcado até amanhã, tá bom?